Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, trazendo as informações da vitória do Mengão em cima do Botafogo. Nós vamos pro vídeo de hoje. Quero que vocês participem do nosso canal, deixando seu like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo. Compartilhe esse vídeo aí com o seu grupo de WhatsApp. Se você não é inscrito no canal, meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreve, faça parte do nosso canal, porque aqui tem notícias, tem informações do Mengão. Créditos, canal e ESPN, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. A gente vai falar do jogo do estádio Newton Santos, porque o Botafogo perdeu a invencibilidade em casa. Continua com uma distância muito grande, agora são 10 pontos para o vice-líder, que nesse momento é o Palmeiras, mas a instabilidade chegou, Zinho. A gente viu o jogo, a gente viu a vitória. O que chamou a atenção, na verdade, foi a declaração... então vamos primeiro de jogo. Daqui a pouco a gente escuta a declaração do Bruno Lage, que eu acho que isso pesou, né? Tudo bem, veio de uma eliminação e uma derrota em casa, o que não tinha acontecido no campeonato. Mas são 10 pontos de vantagem. São 10 pontos, é uma belíssima vantagem, mas você perdeu o clássico dentro de casa, perde a invencibilidade do tapetinho, né? O Botafogo não tinha perdido com esse gramado, e por escolhas dele na Sul-Americana. Aí vem a contestação. A gente discutiu muito isso no nosso programa. Eu fui totalmente contra a escalação que ele fez contra o Defensa e Justiça no primeiro jogo. No tapetinho que empatou, ele poupou, só jogou com 2 titulares, tomou uma vaia, o torcedor cobrou, reclamou, pagou ingresso, lotou o estádio, foi para o Newton Santos, meio de semana, e o time não correspondeu, empata o jogo. E aí, uma semana depois, né, na Argentina, ele faz ao contrário. Ele bota quase o time todo titular. Só não jogou, se não me engano, o Eduardo, né, e o Adrielso. O Tiquinho Soares também não, que começou o jogo agora, mas estava voltando, né, se recondicionando. Sim. E aí ele perde o jogo, perde a classificação. O que o torcedor fez? Foi lá para o aeroporto. Aplaudiu, apoiou. Por quê? Porque era o jogo contra o Flamengo, que é o grande rival. É assim, tudo bem, tá fora, desclassificou, você fez essas escolhas, né, abriu mão, priorizou aqui, mas vamos ganhar do Flamengo. Tem que ganhar do Flamengo. Tem que manter a invencibilidade aqui. Aí vem a derrota, vem toda uma cobrança, vem toda uma pressão. Eu tinha uma amiga minha lá no estádio, né? Eu não fui no estádio, mas uma amiga minha foi lá, né? E ela estava muito feliz com o resultado. E ela me falou que, claro, os torcedores de Botafogo se manifestaram, reclamaram. E foi mais em cima dele a pressão. Aí eu acho que ele já fez também uma estratégia. Tá a pressão em cima de mim? Estão reclamando porque, né, minhas escolhas e agora perco o clássico. Trago para mim essa responsabilidade. Assim, não é possível que ele realmente falou assim, não, o meu trabalho tá ruim, perdi o clássico, será que eu vou perder o título? É melhor eu sair agora. Ele sabe que a diretoria não ia aceitar a demissão, que não ia aceitar o cargo, ele entregar o cargo, que os jogadores também iam se manifestar a favor da permanência dele, porque dizem que ele faz um bom trabalho no dia a dia. É o famoso tudo combinado para dar renda, Tetra? Escalação. Não, é tudo assim, Ninguém falou do time do Botafogo, se teve falha, se não teve falha. Ninguém ficou falando muito pelas escolhas dele de começar com o JP e não com o Di Plácido, de começar com o Segovinha e não com o Júnior Santos, e não com o Luiz Henrique. Ninguém fala, mas assim, ficou muito mais sobre a declaração dele e a não entrevista. Porque ele se levanta e sai. Tem um comentário, tal, todo mundo fala um pouquinho mais. Ficou muito mais em cima de que ele entrega o cargo e sai da coletiva. Eu acho que a grande questão, né, Pascoal, é que... Eu acho um exagero. Sim, eu acho que a grande questão é que ele ia ter que explicar como é que ele coloca o JP e o Segovinha para segurar o Bruno Henrique. Eu não sei que amiga é essa do Zinho, eu estava lá, eu fui convidado também para assistir esse jogo, e a torcida do Botafogo reclamou muito, assim, era óbvio que não ia dar certo. Foi a Paquita da Nação, eu não sou baú. Que é isso? Ela foi também? A minha amiga Foi. O homem não tá aqui pra brincadeira, não. Não
encontrei ela lá, não. Se eu soubesse, antes tinha mandado uma mensagem pra ela, pra encontrar lá. Encontrei não, vocês dois iam competir. Vocês dois iam competir, porque ela virou a musa do Newton Santos lá. Ih, rapaz, mas ela é da nação e virou a musa do Newton. Tá esquisito isso aí, como diria o Pascoal. Fala, Pascoal. Ganhou, né? Ganhou, né? Essa questão do Bruno Lage, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Inclusive com treinadores brasileiros, né? Sabe que errou, né? O Abel fez diferente, né? O Abel matou no peito e saiu jogando. Errei. Sim. Matou no peito e saiu jogando. O treinador do Botafogo fez diferente. Não, vou pedir demissão. Só que o Abel tem 8 títulos e 2 anos e meio de treinador. Não, perfeito. Não, o Abel matou no peito. Por isso que eu digo que tem craque em todos os setores. E tem treinador craque, tem goleiro craque, tem em todas as posições tem craque. Até para treinador também tem craque. Você está elogiando o Bruno Lage, é isso? Não, estou elogiando o Abel. Tá. O Bruno Lage, o Bruno Lage, ele fez um monte de lambança. E a torcida tem todo o direito de cobrar. Por que não pode cobrar o Bruno Lage? Vai fazer igual o treinador do Bahia? Nunca fui chamado de burro, aqui sou chamado toda semana. Aqui é Brasil, gente. É assim. Não é o que o treinador do Bahia falou? Renato Paiva. Ele não falou isso agora? Essa semana? Daqui a pouco ele vai ser chamado de burro com sorte. Também. A questão, o Bruno Lage, ele montou o time errado no Botafogo, na hora errada, no jogo em casa. E a torcida protestou, vaiou, ele não gostou. Ele pode, claro, todos podemos ser contestados por nossos gestos e atitudes e palavras. E ele errou, ponto. Ontem, no sábado, errou de novo. Errou novamente. Eu adoro o Segovinha, acho baita jogador. Ele tem razão no negócio. Ele tem razão de um negócio. De quê, Zinho? Que ele reclamou lá na Argentina ainda. Absurdo esse jogo ter sido sábado à noite. O Botafogo foi prejudicado. Calendário brasileiro. Esse jogo tinha que ser domingo. Não, absurdo. O Botafogo é o time que mais joga sábado. Eu não entendo isso. Um clássico desse, por que não foi domingo? O time jogou lá na Argentina na quarta-feira, o Flamengo ficou treinando a semana toda. Qual o problema pro Flamengo jogar no domingo? Mas também não foi o Flamengo que escolheu, tá? Se o Flamengo tivesse disputado. Mas se o Flamengo, olha só. Você tá tomando tamancada sem necessidade, hein? Cada hora é para um lado. Se o Flamengo tivesse. Não, mas eu não falei que foi o Flamengo. Se o Flamengo tivesse disputando o Fla-Flu, pro Flamengo não ia ter problema nenhum. Sim. Ozinho, se o Flamengo tivesse disputado o que todo mundo esperava que seria o Fla-Flu, daqui. Fla-Flu? Não, o Fla-Flu teria sido na quinta-feira. Aí não teria como esse jogo ser sábado, de fato. Ia ser domingo. Sim. E aí o Botafogo teria tido a semana inteira para treinar? Não. Mas foi o Flamengo teria jogado na terça. Teria jogado, desculpa, a semana toda não. Um dia menos. Dois dias a menos. O Botafogo jogou terça, o Flamengo ia jogar quinta e os dois iam jogar domingo. Mas quem disse que esse jogo do Fla-Flu seria na quinta? Não, seria no... Esquece que não seria na quarta, não. Não sei. Tá bom. Mas de qualquer forma, eu entendi o ponto do Mauro. Tá? O Botafogo jogando na terça... Bom, seria na quarta, mas o Botafogo seria terça. Ele teria um dia a mais. Como agora ele tá falando que podia ter tido um dia a mais. Que eles não iam mudar o Botafogo de terça. Entendeu? Não é assim também agora, todo mundo tá mudando, a Comebol também não... Bom, enfim. Ele já foi agressivo naquele jogo. O que eu acho, assim, que ele tá muito melindrado, cara. Sabe? Com essa pressão. Não pode vaiar, não pode fazer nada. Você falou que sua amiga estava lá, que você viu também. Não, era amiga do Zinho. Eu fui convidada de amigos meus, mas a amiga do Zinho estava lá. A amiga do Zinho viu que antes do jogo já reclamaram. Ele já sabia que a escalação... Não, você está confundindo todo mundo. Isso quem viu fui eu. Tinha torcedor do Botafogo do meu lado falando que na hora que saiu o JP e Segovinha, falou... Não. Gente, ele fala, ele dá a entender que ele se sentiu melindrado quando falaram que o Botafogo só deu um chute contra o Cruzeiro. Sim. Aí depois ele tá... Porque ele vai pra entrevista e fala... Pois é, falaram que contra o Cruzeiro a gente só deu um chute, mas hoje nós demos 17 contra o Internacional e fizemos 3 gols. Mas contra o Cruzeiro só deu um chute. E só deu um chute mesmo, então ele tem que aceitar. E nessa escalação, ele se sentiu... O time foi vaiado no primeiro jogo, quando empatou, foi vaiado. Sim. Com a escalação acho que muito pela escalação dele, não pelo desempenho. O pessoal chamou de burro também. Vaiado, burrice. Aí vai lá, perde. Aí ele volta. E há assim, a impressão dele de que
antes do jogo começar, eles já estavam criticando o Segovia e o lateral, O JP, sem saber se ia dar certo. Ele, Lage, mostrou isso para os diretores. Pô, mas nem sabia se ia dar certo, deixa eu escalar os caras mais jovens e tal. Então, assim, mas é muito milindre, pô. Ele escala o que ele quiser, ele que treina, ele deve ter entendido que era melhor jogar assim. Só que o torcedor, quando olhou, já falou isso aqui, acho que não vai dar certo. Mas, enfim, podia ter dado certo, podia ter ganho o jogo, não podia? Podia, perdeu. Sim. Ah, mas perdeu porque o outro cara voou ali em cima. Um negócio assim, o Marlon Freitas, se não fosse um gol contra, era um golaço, hein, gente? É, mas é muito... Pra mim, Quem foi o treinador da rodada? Qual foi o treinador da rodada? Pra mim, Foi o Jorge Qual foi o treinador da Sampaoli. rodada? ele Colocou deve o tá Pulgar habilitado. lá numa fila Então de 3 pronto, zagueiros pô. para segurar o contra-ataque no gramado que ele sabe que é rápido. Contou com o Bruno Henrique, Pascoal do outro Ô, lado. Dani, Mas ele ia arrumar Diga, uma crise. Zinho. Ele ia arrumar uma crise num time que, tudo bem, podia ter ficado a 8 pontos de vantagem, mas o Palmeiras não ganhou, e está a 10. Mas na hora que ele vai lá daquela declaração, ainda havia a possibilidade de até ser 8, mas ainda era muita coisa. Você imagina se o cara fala, pô, você vai sair mesmo? Então tá, tchau, obrigado. E aí, vai buscar outro técnico agora? Liga pro Caçapa. do outro lado ia acontecer isso, hein? Muito milindre, Fala, cara. Zinho, o que é que você ia muito falar? milindre, e arrumar uma crise. O Botafogo tá Não, com é 10 esse pontos. futebol, assim. É verdade. Esperar o Mauro aí. Eu acho o seguinte, Não, eu quero dizer o Zinho, seguinte, ele quase atrapalha o clube. Quem começou o jogo que todo mundo falou que se perdesse o clássico ia embora, era o Sampaoli. Então ele tem que ficar satisfeito, tá? Porque ele entregou o cargo e o Botafogo não aceitou. Do outro lado, antes de começar o jogo, já se falava que o cara ia embora. Que dependia desse resultado, que eu sou contra. E eu falei no programa, eu não sou fã do trabalho do Sampaoli no Flamengo, mas sou contra. Depender desse jogo, se vai continuar o Sampaoli ou não. Então, Bruno Lage, o Sampaoli ganhou de você e segurou o cargo dele aí para ele trabalhar durante essa parada FIFA aí. E o cara, uma coisa, ele foi corajoso, ele barrou o ídolo da torcida, o ídolo, né, que é o Gabigol. E para mim foi uma surpresa, não sei para vocês. Quando eu olhei a escalação e vi o Gabigol no banco, não, ele treinou, ele fez testes, vazou aí que pode ser. Para mim foi uma surpresa. Uma surpresa o Gabigol não começar jogando. E a formatação que ele fez, Pulgar quase... quem tá na seleção? Ele e os 3 zagueiros que jogaram. Pulgar, Léo Pereira e o Fabrício... E o Bruno Henrique decidiu o jogo. O Bruno Henrique voando. Vamos ver se deu certo isso, né, Zinho? Que agora ele vai ter esse tempo para treinar. Vamos esperar a volta para ver se for uma boa pro Flamengo. É, Pascoal, agora o Bruno Henrique não tem que ter dúvida, né? O Bruno Henrique, eu acho que... O JP teve pesadelo com o Bruno Henrique. Nossa, o JP ficou doido. Não achou, não viu. E se perguntarem para ele do Bruno Henrique, ele nem sabe o que aconteceu. O Bruno Henrique atropelou. O Bruno Henrique mas o Bruno Henrique passou o carro nesse jogo contra o Botafogo. Passou o carro, jogou demais. E podia ter sido chamado para a seleção, já que o Vinícius foi cortado. Ao invés de trazer o Rafinha, ele joga pela esquerda, põe o Bruno. Eu acho que cheguei a falar no programa. Tinha o Keno ou o Bruno aqui do Brasil, rapidinho para ir lá para Belém. Mas o Keno é do Fluminense, o Diniz não pegava bem e tal, já está levando o André, o Nino. Passe o Bruno. Vai fazer o quê? O Rafinha, a gente está jogando o tempo todo lá do lado direito. Vai fazer o quê do lado esquerdo agora? Mas enfim... O mérito da vitória está mais para o arrebentou. Sampaoli ou está para o elenco do Flamengo dessa vez? Não, eles cumpriram bem o papel. Tem dia que a gente critica o posicionamento do time do Flamengo. E o encaixe tático do Flamengo. Dessa vez, não. Dessa vez eu não tenho força para reclamar do técnico do Flamengo. Ele montou a estratégia e todos os jogadores cumpriram o que tinham de fazer dentro de campo. Todos cumpriram. E eu acho que isso aí é mérito dele também, de jogador entender o que deveria fazer em campo. Ele, o Sampaoli, e o técnico do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo, entraram na mesma condição. Se perde o jogo, um abraço pro gaiteiro. O Corinthians se segurou no empate. Que diferença de um jogo para o outro? Que diferença do jogo? O Botafogo, inclusive, finalizou mais do que o Flamengo. É. O jogo foi lá e cá. O Lá não precisa reclamar. Deixa agora, eu falar um negócio aqui, ó. Os clássicos, agora né? o nosso tempo está acabando. Mas o Flamengo teve você mais que está aí posse. do outro lado, vem aqui comigo que eu vou contar um negócio só para você.
O Sampaoli deu uma entrevista dizendo que o Gabriel agora vai ter que brigar pela posição dele. Hoje não deu tempo, mas amanhã é data FIFA, vamos estar com tempo aqui. A gente vai perguntar pra você, tem que brigar o Gabriel por essa Ribeiro posição? Também, tá? São Paulo, o Everton Ribeiro tem que brigar. Everton Ribeiro tem que jogar, tem muita né? gente ali pra entrar nesse time. Vamos ver como é que vai ser essa semana e amanhã a gente trata desse assunto. Intervalo rapidinho aqui no clube. Aí, nação, então, as últimas informações do Mengão. Tá aí o Zinho, o Pascoal falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Botafogo e agora a preparação para a final da Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria da sua opinião referente a essa vitória do Flamengo. O que você achou? E para você, o Flamengo agora vai forte para a final da Copa do Brasil após vencer o líder do campeonato, que é o Botafogo? Participe com a gente aqui no nosso canal, escrevendo nos comentários, deixando seu like, que é importantíssimo, pois apoia aqui sempre o trabalho do nosso canal, tá bom? Você é flamenguista de verdade? Então se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias para vocês do Flamengo.